Afinal, fundo imobiliário é algo que vale a pena investir? Eu vejo esse debate de maneira muito intensa em alguns outros canais, né? Não só no YouTube, como também em outras redes sociais. E aí, o que eu quero trazer aqui um pouco mais é, primeiro, o objetivo da pessoa ao fazer investimentos. E o segundo ponto, né? Será que faz sentido, de fato, fazer uma alocação dentro de fundo imobiliário? Eu vou trazer com números aqui, depois ao mesmo tempo vou exemplificando para que você entenda um pouco mais. Qual que é a minha ideia geral? Se a pessoa tivesse pego R$ 100.000 lá no dia 1º de janeiro de 2020 e aplicado dentro de fundos imobiliários, ou se ela tivesse pego R$ 100.000 e aplicado no CDI, como que estaria hoje? Acho que o grande ponto que a gente tem é o seguinte: dentro de fundo imobiliário, o teu objetivo é ter essa renda, é ter esse patrimônio ali gerando renda para que você consiga pagar suas contas, como aluguel, para você conseguir pagar a conta de energia, alimentação e por aí vai, entre outras coisas que você vai pagar. Ao mesmo tempo, dentro dos ativos, colocando dentro da Selic, também vai ter esse resgate mensal. Então, para ser justo, também vai ser resgatado ali dentro os valores. Então, dessa forma, você vai ver de renda, tanto olhando para a Selic, como olhando para os fundos imobiliários e para os dividendos. Então, a gente partiu de R$ 100.000 para que traga isso tudo para você. Se você aplicar R$ 100.000 lá em 2020, o seu dividendo naquele mês seria R$ 550. Então, naquela época, você teria aproximadamente em torno de 6,5% ao ano. Muito aproximado. Tá, pessoal? Qual que é o ponto principal? Pode olhar aqui nessa imagem. Eu não vou divulgar para vocês os fundos que são, porque eu não quero induzir você a fazer uma alocação. Eu quero trazer muito mais a ideia geral ali. As pessoas que aplicavam lá em 2020, elas ganhavam R$ 550 de provento. Agora, em 2026, elas estão conseguindo resgatar R$ 844 mensais de provento. Então, esse provento aumentou em 53%. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Muita gente olha apenas para a cotação. Ah, a cotação oscilou, etc. Mas esquece do principal objetivo do fundo imobiliário, que é a renda. Então, quando a gente vê aqui uma renda aumentando 53%, é algo muito expressivo. Isso significa que você aumentou o seu poder de compra. Se antes você tinha 100 mil e estava resgatando 550, você tinha 1 milhão, resgatava 5.500, hoje você tem 100 mil, vai resgatar 844 e vai estar resgatando com, por exemplo, 1 milhão, R$ 8.400. Que é o ponto principal. Sim, os fundos imobiliários eles vão ter oscilação ali dentro. Esse patrimônio estaria em R$ 86.500. Então, de fato, teve uma queda de 13% ali no patrimônio total. O que eu quero trazer para vocês, tá? Acho que 2 pontos bem importantes. Primeira coisa, quando você comprou lá em 1º de janeiro de 2020, você comprou no topo, muito no topo, porque a gente estava quase ali entrando na pandemia, só comprando no topo do juro baixo e automaticamente os fundos imobiliários estavam com uma precificação muito elevada. Então, não estou nem considerando que você foi um comprador de topo. Esse é um ponto muito importante, porque você comprou naquele momento de euforia. Quando a gente traz esse aspecto, então você teve incremento de renda, sua renda aumentou de fato, e o seu patrimônio decaiu um pouco. Quando a gente vai para o segundo caso, que é que você tinha R$ 100.000 aplicado dentro do CDI, a gente tem que lembrar que o CDI foi em torno de 2,5% em 2020, 4% em 2021, em torno de aproximadamente ali 10% em 2022 e por aí vai. Isso é a média. No geral, pessoal, o que acontece? Dentro dos fundos imobiliários, durante todo esse período, você teve um dividendo aproximado ali de R$ 55.000. E se você aplicou no CDI, você resgatou também R$ 55.000. Hoje, dentro dos fundos imobiliários, quando você soma o valor atual e mais os dividendos que você teve, você teria R$ 142.000 aproximadamente. Em contrapartida, se você tivesse aplicado no CDI e você tivesse resgatando esses valores no mês a mês, subindo também ali os proventos, né? Ou seja, você começou com 550 lá em janeiro de 2020 e ao longo do caminho você foi aumentando e chegou em 840, que é o que está atualmente os fundos imobiliários. Hoje você teria dentro do CDI um total do valor resgatado mais o saldo em conta, que seria R$ 94.000, seria um total de 149 mil. Então, o que acontece? Você pode olhar aqui e falar assim, poxa, então valeu mais a pena alocar em CDI. Eu concordo com você, olhando para esse número frio. Então a gente tem que entender alguns aspectos que são bem importantes. Acho que o primeiro deles é a gente conseguir entender que olhar pelo retrovisor acaba sendo muito fácil. Tudo é muito fácil quando você olha pelo retrovisor e simplesmente está enxergando que esse foi melhor que aquele. Só que tem algumas considerações que nós temos que fazer. Acho que a primeira delas é, lembra que eu falei que comprou no topo em 2020? E agora a gente está na mínima de 2026. Então, olha como eu estou estressando bem o cenário dos fundos imobiliários. Eu não quis pegar o fundo ali, foi em março, por exemplo, de 2020. Eu poderia ter feito isso aqui dentro desse estudo, você estaria com muito mais rentabilidade do que eu estou mencionando. E poderia mencionar que você saiu ali no final do ano passado, final de 2025. Estava na máxima histórica. Então, eu não quis manipular os números. Acho que esse é o ponto mais importante de todos. Eu quero trazer aqui um número real. Fato, para quem alocou ali na alta, está na baixa agora, quero trazer para você, de fato, um cenário mais interessante. Então, ponto importante, tá, pessoal? O CDI hoje está em 14%. Se o CDI cair mais 0,75%, ele for para 13,25%, o patrimônio de quem está dentro da Selic começa a ser resgatado acima daquilo que ele rende. Então,
olha que ponto interessante, pessoal. Se daqui a pouco você vem para 13%, para 12%, você não consegue mais manter esse patrimônio de R$ 844 mensais. Você vai ter que diminuir o teu padrão de vida. Você tem ideia disso? Que depois de um período agora, por exemplo, pega 2025 resgatando 844 e de repente em 2027 você vai ter que resgatar menos do que você resgatava antes, mesmo tendo inflação no período? Essa é a ideia principal. Os fundos imobiliários, eles estão aqui para te proteger e para te gerar uma rentabilidade acima da inflação e você conseguir ter aumento de patrimônio com o passar do tempo. Sem contar um outro aspecto que é bem importante. Se os juros vêm para 13%, para 12%, por exemplo, muito provavelmente os fundos imobiliários vão subir um pouco. Então aquele patrimônio alocado que está atualmente em 86 mil contra 94, que é o que está no CDI, esses 8 mil de diferença, simplesmente os fundos imobiliários sobem a ponto de subir e passar esse valor. Então aí os fundos imobiliários vão ter feito mais sentido, mesmo você tendo comprado o topo lá em 2020. Então, pessoal, para que a gente tenha um pouquinho mais de profundidade e entenda um pouco mais dessa situação, é muito cômodo, né, olhar para o retrovisor e falar, o CDI foi melhor e tá ok. Mas o ponto principal é que a gente tem que pensar o seguinte, os fundos imobiliários, a ideia principal dele, e nessa carteira que eu mostrei aqui, é uma carteira muito mais conservadora, então são dividendos muito menores, é o crescimento do dividendo acontecendo. E sempre trago isso para você aqui no canal, esse provento crescendo no ano a ano. Se a gente olha uma Selic mais baixa, o valor do patrimônio alocado aumenta, e em consequência disso também, os fundos imobiliários começam a pagar um pouco mais de provento, então automaticamente você vai estar com um provento muito maior e você vai estar também com um patrimônio maior, dando um laço ali no CDI. Mas o ponto que eu quero trazer aqui de maneira principal é o seguinte: se você quer ter a renda de fato, não fique tentando acertar uma única classe de ativo. A melhor maneira é você ter proteção contra a inflação. E os fundos imobiliários, boa parte deles, é de fato uma proteção contra a inflação. Acho que esse é o ponto principal. É você conseguir ter algo que vai te dar um dinamismo de patrimônio e, ao mesmo tempo, de renda. A gente tem que lembrar que o instrumento renda isento de impostos é um caminho para que você, que está buscando se aposentar, seja hoje ou seja no futuro, consiga ter uma previsibilidade de quanto você vai receber e, ao mesmo tempo, uma tranquilidade para que você consiga ter um padrão de vida. Aí eu te pergunto, se, por exemplo, o CDI voltar um dia para 8%, como que ficaria a rentabilidade dessa pessoa que aplicou 100 mil reais? Ela teria que voltar a resgatar em torno de 600 reais, para que não dilapide o patrimônio. Depois de muitos anos, ela vai ter que resgatar menos do que ela resgatava 6 anos atrás, então complicadíssimo isso, e ao mesmo tempo ela vai ter menos patrimônio. Enquanto isso, quem estiver no fundos imobiliários, com juros a 8%, vai fazer com que automaticamente o patrimônio ali alocado, né, o valor de 100 mil reais aumente, então ele passe ali, vamos colocar que os 100 mil iniciais hoje virem 115 mil reais, além dos proventos também, que vão consequentemente estar aumentando. Daqui a pouco, o 844 está pagando um total de 900 mil reais por mês. Então, você tem aumento de provento e aumento de patrimônio. Eu quero dizer que, de maneira geral, para a gente poder diversificar ali dentro das carteiras, ter ativos reais, porque é isso que vai te proteger no curto, no médio e no longo prazo. Eu quero que você diga para mim, hoje, como que você tá? Tá buscando mais alocar em CDI porque tá confortável? Ou tá buscando complementar a sua carteira de fundos imobiliários para que você consiga aumentar essa renda e seu patrimônio? Deixe seu comentário aqui embaixo, espera um pouquinho para mim para poder entender um pouquinho mais como é que tá o seu momento. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para que seja sempre recebendo os vídeos que eu venho postando.